Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, o maná que desce do céu, para que a gente venha alimentar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Nosso espírito precisa desse alimento todos os dias, como o nosso corpo precisa de alimento, né? Nosso espírito também necessita, precisa ser fortalecido, alimentado, né? Todos os dias com a palavra do Senhor. Que você já possa curtir, comentar e compartilhar também, né? Para dar uma força aí para o canal e Deus vai abençoar a sua vida grandemente, amém? A palavra do Senhor se encontra aqui no livro de Salmos 133, que é um salmos pequeno que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Aqui está falando da importância, né, dos irmãos viverem em união, viverem em harmonia e em amor um para com os outros. Deus se agrada disso e Deus derrama bênção sobre a vida das pessoas que vivem em união, sem contendas, sem brigas, sem intrigas, né? Porque Deus se aborrece com essas coisas. Deus não se agrada com a desunião das pessoas, principalmente os seus filhos, os irmãos em Cristo, né? Os irmãos na fé, que vivem na igreja sempre em contendas, que vivem sempre com picuinhas de conversas aqui, conversa ali, que não respeita o seu próximo, que está sempre com a língua afiada falando mal do seu próximo, que não tem o mínimo de compaixão para com as pessoas. Infelizmente Deus não se agrada disso, né? Felizmente, porque não é nada bom. E nós devemos viver em união e harmonia para com o nosso próximo, não só com os nossos irmãos na fé, mas também com os nossos em casa, no nosso dia a dia, na família, no trabalho, na escola, na faculdade. Nós devemos viver sempre em união e harmonia. Quando nós vivemos dessa forma, nós vamos estar em obediência às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus. E Deus vai derramar bênção sobre nós. Aqui fala que é tão precioso para Deus que a gente vive em união, né? Que é como se Ele estivesse descendo óleo sobre as nossas cabeças, ungindo a nossa vida com bênçãos, né? Com bênçãos de alegria, de amor e de paz. Porque quando a gente vive em união com o próximo, nós vivemos em paz, né? Nós temos a presença de Deus, nós temos a unção de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que a importância da gente ler, meditar na palavra do Senhor. Se a gente é uma pessoa muito impaciente, né, que não tem paciência com nada nem com ninguém, nós devemos nos aproximar mais e mais de Deus para que a gente possa viver em harmonia com o nosso próximo. Se a gente é uma pessoa muito emburrada, que vive o tempo todo estressada, a gente vai estar sempre brigando e causando contendas, né, com as outras pessoas, porque a gente não vai ter paciência com ninguém, né? E Deus não se agrada desse tipo de coisa. Ele quer que a gente viva em paz, em harmonia e união. Isso é bom e agradável diante de Deus. E quem quer agradar a Deus, quem quer viver em obediência à sua palavra, vai fazer de tudo para viver em união, em harmonia. Se a gente viver num ambiente, né, que é muito cheio de contendas e de intrigas, a gente tem que levar a paz, a gente tem que, de certa forma, pacificar, né, acalmar os ânimos das outras pessoas e não colocar mais lenha na fogueira, né, porque infelizmente é o que sempre acontece. Muitas vezes a gente está em algum ambiente que está tendo contendas, brigas, intrigas, e a gente, ao invés de tentar acalmar a situação, né, tentar moderar, a gente coloca mais lenha na fogueira. E Deus não quer, não se agrada disso. Ele quer que a gente seja pacificador, que a gente seja pessoas calmas e tranquilas, para que aonde a gente chegar, a gente passe isso para as outras pessoas, né? Que a gente seja pessoas pacíficas, que leve união e harmonia
para as outras pessoas. Quando a gente faz isso, nós vamos estar demonstrando o caráter de Cristo sobre nós. Nós vamos estar transparecendo Jesus através das nossas vidas, porque Jesus era assim. Jesus foi um homem calmo, pacífico, né, amoroso, falava palavras duras também no momento certo e na hora certa, né, porque ele tinha que falar a verdade. Muitas das vezes ele tinha que repreender, mas sem brigas e sem contendas. Ele falava tudo de forma calma e tranquila, né? Porque ele é o Deus pacificador, o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de harmonia. Então ele requer isso de nós, ele quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos parecidos com ele. E quanto mais a gente mergulha no conhecimento da palavra de Deus, quanto mais a gente busca estar na presença de Deus, mais parecido com Ele, nós vamos ficar, né? Nós vamos estar parecidos mais com o nosso Senhor Jesus, porque a gente vai temer a palavra e nós vamos querer agradar a Deus. Se nós somos pessoas muito impacientes, no momento, numa situação que vai nos levar a perder a paciência, nós vamos lembrar como é que Deus quer que eu haja nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação, né? A gente não deve ser movido pelas nossas emoções, né? No momento que a gente está passando ali, se a gente estiver passando por algum momento complicado e a gente deixar a ira e a raiva tomar conta de nós, né? Nós não devemos nos deixar ser levado pelas nossas emoções, tanto que a palavra fala: irai-vos, mas não pequeis. Nós devemos ficar com raiva sim, mas a gente não pode pecar por causa da nossa raiva. Nós não devemos soltar a nossa ira para as outras pessoas. Nós não devemos pagar na mesma moeda se alguém nos maltratou, se alguém falou coisas que nos feriram. Nós não devemos devolver na mesma moeda, porque nós temos um advogado que advoga por nós. Nós devemos entregar nas mãos de Deus e de certa forma abençoar a vida daquela pessoa. Nós devemos ser pacificadores. Nós não devemos cair nas armadilhas do inimigo, pois é ele que arma essas situações para ver se nós caímos, né? Para ver se nós tropeçamos nas armadilhas que ele planeja contra a nossa vida. Então nós devemos ser calmos, pacíficos, irar sim, né? Porque nós somos seres humanos, nós podemos ficar com raiva, nós podemos ficar irados, mas nós não devemos pecar por causa da ira, né? Nós não devemos cometer erros por causa da ira, porque muitas das vezes a gente, quando está com raiva, irado, a gente fala coisa que não deve, a gente fala palavras pesadas que vai magoar o próximo e a gente até faz muitas das vezes coisas que não pode, né? Tudo isso por causa da ira, tudo isso porque a gente fica, de certa forma, tão cheio da ira, né, da raiva, que a gente quer descontar na hora. E Deus não se agrada disso. Quando a gente está cheio de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós vamos parar, nós vamos pensar e não vamos revidar. E não vamos deixar a ira tomar conta e por causa da ira levar ao pecado, levar a cometer coisas que vão desagradar a Deus. Então Deus nos abençoa quando a gente vive em concordância com a sua palavra, quando a gente vive em obediência a Ele, aos seus ensinos, quando a gente vive em união com nossos irmãos, que é isso que Deus quer. Ele derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas, né? Como óleo derramado sobre nós, né? Como bálsamo sobre as nossas vidas. E nós vamos ter uma vida abençoada por Deus. Então nós devemos pedir misericórdia a Deus se nós não conseguimos fazer isso. Clamar a Ele por misericórdia, pedir sempre o Espírito Santo para nos guiar, né? Porque o Espírito Santo precisa fazer parte da nossa vida, Ele precisa conduzir os nossos passos. E quando a gente pede o Espírito Santo para nos guiar, Ele nos conduz e nos enche com os seus frutos. E um dos frutos do Espírito é a paz. Nós devemos ser pacificadores. Então que a gente viva para agradar a Deus. Clame a Ele misericórdia, né? Se você é uma pessoa impaciente, uma pessoa que se ira fácil, que fica bravo fácil, né? Que você peça
a Deus misericórdia, que Ele vai guiar os seus passos, vai te conduzir e vai te moldar através do Espírito Santo. Clame a Deus, peça a ajuda do Espírito Santo, que Ele vai transformar você por completo, amém? E ler a palavra de Deus, né? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai querer agradar a Deus, vamos ter temor de Deus e a palavra vai nos moldando, vai nos transformando, porque ela é água que nos purifica, que nos limpa, ela lava a nossa mente, ela lava o nosso corpo, ela lava todo o nosso ser, tirando todas as impurezas, tirando tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso que é importante a gente ler a palavra, ela liberta, ela limpa, ela cura e ela transforma, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está passando aqui nesse vídeo, que ouvir essa mensagem, que estão ouvindo essa oração, que elas sejam abençoadas por Ti, Pai. Que o Senhor venha enriquecê-las com a Tua presença, com a Tua paz, com o Teu amor, com o Teu Santo Espírito, Pai, para que a gente possa viver em união, em amor com as pessoas, Pai, para que a gente possa viver em paz com todos. Esse é o Teu desejo, Pai, que a gente venha ser cheio da Tua presença, que a gente venha Te buscar todos os dias das nossas vidas para nos alimentar da Tua palavra, para nos encher de Ti. Pai amado, que o Senhor possa ir ao encontro de cada pessoa que está aqui, Pai, que tem problemas difíceis, tem causas impossíveis, que elas não sabem mais o que fazer, mas para o Senhor nada é impossível. Para Ti o nosso problema não é nada, Pai. Que o Senhor possa entrar com provisão na vida dessas pessoas, para resolver o problema de cada uma, Pai amado. É o que eu Te peço agora, que o Senhor possa levar saúde, que o Senhor possa levar paz aos lares, harmonia, amor, respeito entre os seus familiares, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa libertar de vícios, pois o Senhor é um Deus que pode fazer a qualquer momento e a qualquer hora, Pai. Basta a gente clamar a Ti, ter fé e acreditar, pois o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que faz além do que a gente pede e do que a gente pensa, Pai. Nós entregamos as nossas causas em Tuas mãos, Pai amado. Venho pedir proteção ao Senhor por mim, pela minha casa e os meus, e por cada pessoa que aqui está passando, pela casa delas, os familiares delas, Pai. Que o Senhor venha guardar e proteger e livrar de todo o mal. Eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.